Olá pessoal, tudo bem com vocês? Infelizmente eu tô com um problema aí na câmera novamente, né? Mas aí eu vou deixar vocês com essa imagem linda, maravilhosa de eu vestindo uma roupa de Homem-Aranha, com roupinha, né, com gorrinho de Natal. Mas é só pra gente descontrair um pouquinho, porque tá acabando, né? O ano tá acabando, esse ano difícil, desafiador, com muitas situações que ninguém estava prevendo, né? Mas que a gente está chegando aí no final, né? Com muita saúde, felizmente, e vamos aí para concluir o nosso curso aí de filosofia, né? As aulas de filosofia, tá? Nas próximas semanas a gente vai ter uma atividade de reforço e de recuperação. E peço sempre a vocês, né? Se você lembra de algum colega que não esteja participando, que esteja fora aí da escola, por favor, chama a gente, né? Comenta aqui comigo, principalmente o pessoal do primeiro F, para que a gente possa correr atrás desse aluno, pede para ele entrar em contato com a gente, que ainda é tempo de recuperar, né? Esse ano e o próximo eles vão ser, de certo modo, unidos, né? Vão ser 2 anos com 4 bimestres nesse ano e 4 bimestres no outro, mas que a gente pode já resolver bastante coisa agora e não deixar nada para depois, tá? E hoje a gente vai falar de uma coisa que é muito atual, tem sido muito discutida aí no nosso dia a dia, que é direitos humanos, tá? E aí eu deixo para vocês a pergunta e tema para a gente começar. Direitos humanos para humanos direitos? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar essa frase muitas vezes, né? Que direitos humanos só servem para bandido, que direitos humanos não faz nada para quem realmente merece, para quem realmente precisa. Por isso, né? Daí vem essa ideia do humanos direitos, né? Ou seja, as pessoas que agem corretamente, né? Quem que está protegendo essas pessoas? Os direitos humanos eles só ajudam a criminalidade? Como assim? Como funciona isso, né? E é pelo contrário, hoje a gente vai ter muitos aprofundamentos sobre o que são os direitos humanos, que infelizmente as pessoas menosprezam essa grande ferramenta que nós seres humanos temos direito aí, né? Hoje a habilidade, né, então, é identificar diferentes conceitos da democracia, sua relação com a igualdade efetiva entre cidadãos e também explanar sobre os direitos humanos. Eu acabei esquecendo de colocar aqui, tá? Então vamos lá. Qual o mínimo para uma pessoa viver, né? A gente gosta de comer um lanchinho, às vezes de vez em quando, né? Gosta de ir no shopping, mas vamos pensar no que é o mínimo necessário para a gente viver, né? Será que é alimentação? É moradia? É saúde? Educação? Liberdade? Ter direitos? Né? Se tem aonde você procurar, quem cobrar? Isso é uma pergunta muito interessante, porque ela bate de frente com a ideia do que são os direitos humanos, né? O documento, né, que a gente se refere à Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ele foi criado na ONU, né? Vou deixar alguns videozinhos para vocês acompanharem depois aí, né? E eles são, o que, que eles são, né? São normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Lembrando, né, o Estado nesse caso são os países, né? A Lei dos Direitos Humanos obriga os governos a fazer algumas coisas e os impede de fazer outras. Os indivíduos também têm responsabilidades. Usufruindo seus direitos humanos, devem respeitar os direitos dos outros. Nenhum governo, grupo ou indivíduo tem os direitos de fazer qualquer coisa que viole os direitos de outra pessoa, né? Então ele é um documento, né? Ele é uma série de diretrizes que fariam com que o Estado, né, com que nenhum outro ser humano agisse acima de qualquer outro na questão do respeito, da dignidade, da moralidade, das necessidades básicas, né? Não teria ninguém que atrapalharia, né? Isso seria um jeito de garantir igualdade, né? Realmente para que ela possa existir, né? Para que possamos ter direitos básicos, possamos ter
coisas necessárias à nossa sobrevivência, né? Aí eu recomendo muito que vocês vejam esses vídeos, são vídeos super rapidinhos, super dinâmicos, né? Que mostram que os direitos humanos eles não surgiram do nada, né? Na verdade, sempre existiu a ideia dos direitos humanos, mas aqui, principalmente na filosofia, né? A ideia dos direitos naturais, que é uma coisa que a gente vai ver com alguns filósofos como o Locke, o Rousseau, o Hobbes, eles são contratualistas, né? Eles acreditam que, né, nós assinamos um pacto para estar entre a sociedade, né? Mas principalmente que a gente assina esse pacto para manter os direitos naturais, ou seja, aquelas coisas com que a gente já nasce. Então todo ser humano ele nasce com esse determinado direito, né? Direito à liberdade, direito à expressão, direito à sobrevivência, direito à saúde, educação e etc. Né? É óbvio que não é o único exclusivo do período em que ele foi escrito, tá? Na verdade, tiveram várias ideias que fizeram surgir os direitos humanos, né? Mas a gente pega e calha, né, a origem dos direitos humanos junto com o desenvolvimento da ONU, tá? A ONU ela vem substituir a OTAN, que era a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que mantinha uma determinada paz. Só que como a gente teve a Segunda Guerra, não deu certo, né? Então a gente muda, né, essa ideia a uma união diferente de países e aí a gente se conhece como ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né? Então é um grupo de nações que se juntaram e juntas desenvolveram a ideia de direitos humanos também, né? Elas legislam diplomaticamente, a fim de às vezes terminar com algumas guerras, né? De ajudar lugares em situação muito difícil, né? Seja de fome, de pobreza, etc. Né? E aí em dezembro de 48, ou seja, 3 anos depois, aí, né, mais ou menos do surgimento da ideia da ONU, é que vem a Declaração Universal. Uma das pessoas que participou muito no desenvolvimento da declaração foi Eleanor Roosevelt, né, que era esposa do então presidente dos Estados Unidos nessa época de Segunda Guerra, né? Porque a Segunda Guerra foi um lugar de muitas atrocidades, né? A gente teve os campos de concentração, as mortes em massa, morte por asfixiamento, de gás, de queimada, escravização, de menosprezo da vida, né? Então surge muito forte essa ideia para que algo desse tipo teoricamente não se repetisse. Né? E aí né, bem resumidamente, eu vou deixar um link aqui para vocês verem, pesquisarem um pouco mais, mas assim, né, o que é parcialmente, né, os direitos humanos? É você ter direito à vida, à igualdade, à liberdade, que inclui a de pensamento, de expressão, de reunião, de associação, de manifestação, de orientação sexual, direito à felicidade, objeção da consciência, ou seja, né, você pensar livremente, a saúde, a educação, a habitação, lazer, cultura, esporte, escrever errado aqui, né, com S, a direito ao meio ambiente, direito ao consumo, né, que é o direito do consumidor, de a não ser vítima de manipulação genética, né, que são abominações, né, que são os trabalhos genéticos que infelizmente surgiram também bem fortes aí na época da Segunda Guerra para ter esse destaque, né. E aí a gente tem o símbolo, por exemplo, do menino maluquinho, que foi o embaixador aqui da Unicef, né, que é uma organização das Nações Unidas que cuida dessa parte de infância e juventude, né, escolaridade, como embaixador dos direitos humanos. Né? Então vocês percebem que os direitos humanos, na verdade, eles cuidam de todo mundo. Né? Não é única e exclusivamente para bandido, né? Aqui eu acho que a mídia e o geral, né, o que chama muita atenção é que realmente parece que só serve para as pessoas não ficarem presas, mas uma pessoa que está presa, ela também tem direito a uma dignidade, né? Assim como todos nós, mesmo que ela tenha feito coisas degradantes, né? A gente não é animal para ficar punindo, né? Ela tem que recuperar da justiça aquilo que ela retirou. Então, condições necessárias para que se mantenha, que se melhore a socialização, que ela repare esse mal, né? E coisas assim, isso é um direito humano, né? Ele tem o direito a reparar, assim como todos nós erramos, né? Mas principalmente, se vocês estão na escola hoje, é porque isso é um direito humano,
né? Se vocês têm uma alimentação básica, por exemplo, que é fornecida pela escola, ou que vocês têm em casa, e que muitos programas do governo incentivam, é porque é um direito básico, né? Um direito humano. Então percebam que os direitos humanos estão sempre à nossa volta, né? Eles nunca são só para bandidagem. Só que a gente sabe que a aplicação das coisas não é muito exemplar, né? Porque a gente percebe dentro do Brasil e dentro de vários países, né? E dentro, acho que de todos os países, sempre há falhas na aplicação desses direitos humanos, né? Eu sugiro muito de depois vocês verem é um documentáriozinho, né? Toda pessoa tem o direito de, que fala sobre os 70 anos da Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, que foi recentemente, né? E lá eles pegam acho que 7 diretrizes, 7 artigos dos direitos humanos e mostram como no Brasil eles não são respeitados. Por exemplo, a liberdade religiosa, fala lá de um pessoal que era de um terreiro umbandista, que é atacado, que sofria preconceito, que levava pedrada, né? Então, assim, que era muito maltratado. Fala, por exemplo, de um moço que ele era inocente, ele foi preso durante um tempo, ele perdeu um emprego, ele perdeu a namorada, ele perdeu grandes chances na vida dele, porque ele foi confundido com um bandido, né? E os policiais não ouviam ele, os advogados também não, e ele acabou sendo julgado e preso aí durante um tempo, né? Mostra também qual outro caso? Da questão da violência contra a mulher, né? Como que funciona, né? A gente não tem direito à proteção, não tem direito à saúde, né? E toda a questão do feminicídio, né? Então a gente tem vários pensamentos, né? Vários exemplos de como isso tem grandes falhas, né? E eu pego para vocês aqui algumas reportagens super aleatórias, mas que mostram, né, essas questões dos direitos humanos, por exemplo, assim, né? Aqui, ó, violação ao direito de consulta prévia dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais são denunciadas ao Comitê Internacional de Direitos Humanos, né? Que foi sobre algumas audiências, né? Essa foi feita uma audiência, né, para que fosse coletada informações que não foram ditas na época sobre a questão da demarcação das terras indígenas, né? As terras eram dos indígenas e eles, os fazendeiros, né, os garimpeiros estavam tomando essas terras para si, né? Mas e o direito à moradia que esses índios têm? A terra não era deles, né? Então são questionamentos que são colocados aí pelos direitos humanos. A gente tem aqui, ó, decreto de Bolsonaro é retrocesso de 30 anos dos direitos das pessoas com deficiência em educação inclusiva, né? A gente tem uma situação de que o nosso governo ele tem colocado pessoas, né, agora existe, né, um decreto que pessoas com deficiência e singularidade, por exemplo, que sejam cegas, surdas, que tenham alguma deficiência mental, elas não têm a inclusão, elas podem optar por escolas especiais. Só que dentro de escolas especiais só existem pessoas com uma mesma condição similar à dela. Não existem pessoas diferentes, né? Então, ou seja, ela é um retrocesso na inclusão e no respeito a essas singularidades, né? E aí as pessoas, por exemplo, esse moço comendo lixo aí na Venezuela, né? Mas que também acontece aqui no Brasil. E a gente sabe que na Venezuela a gente tem um grande problema de pobreza extrema, né? Causada pela corrupção, pelos governos ditatoriais aí, né? Em todas as situações. Mas principalmente porque não é só lá que existe esse problema, né? É um problema global. Muitas pessoas ainda passam fome, né? Sofrem de violência, né? A segurança é um direito humano também, né? Então, será que os direitos humanos são para todos? E essa é uma reflexão que eu vou deixar vocês para responder lá naquele formulário nosso. E é uma reflexão muito importante, gente, porque isso vai além da escola. Isso vai além do que eu considero certo ou errado. Isso vai além do que eu poderia colocar como uma reflexão para vocês. Porque direitos humanos são necessários, né? Eles se fazem necessários, mas como eles têm sido aplicados, né? Como a gente tem feito a utilização deles. Então,
Essa é uma grande questão que a gente precisa pensar muito bem, e toda vez que vocês ouvirem falar sobre direitos humanos somente para humanos direitos, repensem e reflitam e peçam para que essa pessoa procure saber o que são os direitos humanos, porque todos nós temos esses direitos. Não é único e exclusivo de pessoas que teoricamente fazem certo ou que fazem errado, né? Que faz errado vai cumprir as penas devidas, né, às quebras da lei e da justiça, né? Esse é o ideal, né? Não é o real, porque infelizmente nós temos muitas burocracias, muitos outros problemas, mas é preciso repensar, né? É preciso mudar nossas atitudes. E falando sobre isso, eu deixo aqui uma reflexão, né? Já que está terminando o ano, tem aí essa guirlanda de Natal, mas para deixar aqui, ó, um texto muito bacana que eu deixo sempre, eu gosto sempre de encerrar aí os bimestres, essas matérias mais pesadas, com uma reflexão, né? Então eu deixo aqui um trecho de Epicuro que fala o seguinte: que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de decidir se a filosofia ainda não chegou, ou que ele já parou, é como se dissesse que ainda não chegou, ou que já passou a hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho. Para quem está envelhecendo, sentir-se rejuvenescer através da grata recordação das coisas que já se foram. E para o jovem, poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que estando esta presente, tudo temos, e sem nela, tudo fazemos para alcançá-la, né? Então é um trecho aí de Epicuro, que é muito bacana, né, gente? Filosofia, ela serve para tudo, ela está sempre com a gente, né? Então nunca abandone, aí fica aí essa dica para vocês, né? Então faça um formuláriozinho, que é o registro dessa penúltima atividade, e em breve a gente vai ter a semana de recuperação, que é uma semana de reforço, né? De estudo intensivo, né? E também a recuperação, né? Que vai ser paralela a isso, tá bom? Galera, muito obrigado pela presença, pelo apoio de vocês nesse ano, né? E em breve aí a gente volta, tá? Um abraço, valeu!